boa noite. Que Deus venha abençoar a tua vida, que a paz do Senhor possa te alcançar e a consolação do Espírito Santo esteja por nós, nos dando sabedoria para buscarmos cada dia mais a presença do Senhor, conhecer um pouquinho mais de Jesus, conhecer um pouquinho mais da presença de Deus na nossa vida, porque é muito importante estarmos na presença de Deus para o glorificar e exaltar. Os irmãos estão chegando, como sempre, aí nas segundas-feiras, na sexta-feira nós estamos na live, né? De ensino, nós vamos estar vendo aí para estar fazendo umas certas modificações nas lives, né? Para a glória do Senhor, para aquele que estiver interessado, né? Em buscar a presença do Senhor, ter um pouco mais, vamos dizer assim, de atividades, né? De estar mais presente. Nós estamos estudando uma forma aí de interagir um pouco mais com vocês, né? De estar interagindo, falando com vocês, respondendo as perguntas, vendo vocês aí que estão aí no ar, né? Que estão online, né? E para a gente poder estar compartilhando, estarmos juntos aí. Estamos analisando, vendo aplicativos, vendo o jeito melhor de estarmos mais juntos para a glória do Senhor. Amém? Para que possamos seguir uma linha de raciocínio, de aprendizado, na presença do Senhor, para que você venha crescer espiritualmente para a glória de Deus. Amém? Nós estamos aprendendo um pouquinho sobre Jesus, sobre o ser celestial maravilhoso, esse Deus tremendo, a qual me salvou, a qual te salvou, e trouxe muita bênção para a glória de Deus, né? Está aí com o Felipe, diácono Felipe, e aí meu pupilo, né? Amém. Aprendendo com o Senhor, tem mistério na vida dele, promessa também, e é bom aprender, né? Ele já toca, já canta, aprender um pouquinho mais a palavra, né? Da profecia, aprender um pouquinho, porque quem quer ser um profeta tem que conhecer a palavra, quem quer crescer tem que conhecer a palavra, em nome de Jesus, amém? No outro ensinamento, na sexta-feira, o nosso irmão Francisco, acho que ele está presente aí, né? O irmão Francisco, ele deve estar presente, e ele perguntou a diferença que há, né? Entre a Bíblia, entre a Torá, né? E a Bíblia é um livro completo, né? Completa a Torá. A Torá é o livro que foi escrito ali pelos profetas no Velho Testamento, né? Nós vemos ali a Torá começa com os 5 Pentateucos e ele não tem o Novo Testamento, né? A nossa Bíblia, a Bíblia que nós seguimos e o nome que nós temos hoje, começou nós sermos protestantes, né? Que protestamos contra o quê? Contra o erro de outras religiões. Nós protestamos porque nós seguimos a Bíblia. E o nome evangélico quer dizer que segue o Evangelho. Amém? E o Evangelho o que é? É boas novas. Quer dizer boas novas. Amém? E o Evangelho quer dizer isso. Então, a Bíblia nossa, dos evangélicos, é os Velho Testamento junto com o Novo Testamento. Amém? Formando a nossa Bíblia. Ok? E nós temos outros livros, que é o livro muçulmano, né, que trata ali das profecias realizadas por Maomé, né? Por Maomé, eles seguem esse direito, então, amém, eles seguem, eles acham que é o certo, cada um tem a sua opção de seguir a religião como quiser, né? Nós temos também, né, a Bíblia, nós vemos a Bíblia aí dos Testemunhas de Jeová, que se chama Novo Mundo. Nós temos um outro livro também dos Mormons, de Jesus dos últimos dias. Nós temos vários tipos de religião, nós temos os Evangelhos segundo Allan Kardec, dos Espíritas. A maioria das religiões segue um livro, segue um dilema, que nem os budistas, segue o ensinamento, o livro de ensinamentos do Buda. Buda foi um príncipe, né, um homem sábio, existem vários tipos de Budas também, né?
Então, ele deixou a sua riqueza para ir em busca da sabedoria e para ajudar os pobres, né? Então, nós temos o dilema. Agora, nós seguimos o Evangelho, a Bíblia católica, né? Hoje está mudando um pouco, graças a Deus, e até é muito bom que os católicos, nossos amigos, nossos irmãos católicos, estejam lendo mais a Bíblia, né? Estejam lendo a Bíblia, conhecendo, porque houve um tempo na Inquisição Católica que não se podia ler a Bíblia, né? Não podia ler a Bíblia. Então ficava difícil conhecer a verdade. E as missas também eram feitas, não sei se você sabe disso, as missas eram feitas com o padre e a missa toda era em grego. Falava, as pessoas não entendiam nada, né? Eromini, Santi, né? Falava tudo latim, grego, né? Então, e outra, eles não olhavam para as pessoas. Faziam as missas olhando de costa. As pessoas olhavam o padre de costa. Então, são rituais que foram mudando acerca do tempo e hoje, como eu disse, a Bíblia é best-seller mundial. Então, está sendo vendida muito. E a palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos os católicos, também interessante aprender isso, os católicos tradicionais e temos os católicos hoje carismáticos. A igreja carismática é engraçado, porque ela está retornando ao princípio. Sabia disso? Os nossos irmãos carismáticos voltaram ao princípio. Vamos dizer assim, a primeira igreja que foi fundada por Constantino, lá atrás, que foi a junção das religiões, não havia imagem. Havia somente uma imagem. Tinha uma imagem só e eles faziam ali, foi implantado velas, foi implantado vários tipos de várias religiões que se ajuntou e ali eles faziam, né, os seus cultos, sua missa, e ali foi aperfeiçoando. Depois Lutero, mais adiante, que um padre que estava estudando para ser padre, ele achou errado, ele conheceu a Bíblia, leu a Bíblia, e ele estava vendo a Bíblia, então ele falou, poxa, eu estou lendo a Bíblia, mas que estão me ensinando vai contra o que a Bíblia diz. E ele se revoltou, então aí que fundou o protestantismo, né? Os protestantes que protestam contra a Inquisição, né? Entre a venda de pecados, entre os sacrifícios para pagar pecado. Então, foi ali, Lutero ele fez isso, né? E a Bíblia Católica, complementando a pergunta, porque é interessante, a Bíblia Católica ela tem 5 livros a mais que nossa Bíblia normal. A Bíblia tem 5 livros, por quê, Diácono Felipe? Porque tem livros a mais, tem Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria 1, Sabedoria 2. Por quê que tem esses livros a mais? Por quê? É interessante saber, né? É porque eu acho que na época que foi feita essa parte ali, eles se enxugaram, né? Não. Foi assim. São livros que não são, é chamado assim, livros não canonizados. Quer dizer, é livros que, se você pegar a escritura original da Bíblia, porque tem, se você for em Israel, tem a escritura da Bíblia que é toda, o Velho Testamento, todos escritos em hebreu, hebraico. E o Novo Testamento, ele é escrito parte em grego, quando Paulo foi para a Grécia, ok? Tem partes que é escrito em romanos, ou em letras romanas. Então, essa junção formou um Novo Testamento. E esses livros que foram colocados depois do tempo na Bíblia Católica, o que aconteceu? São livros que foram colocados depois. Não batem com os livros que estão tradicionalmente escritos. Entendeu? Por isso nós não aceitamos esses livros, porque eles não são canonizados, não são legítimos da Bíblia real, que está em Israel, né? Que é a Bíblia real, né?
Então, por isso, nós não aceitamos. Mas nós amamos, né, os nossos irmãos, qualquer tipo de religião, porque não é religião que leva a lugar nenhum, não vamos chegar a lugar nenhum e não vamos discutir sobre isso. Amém? Nós estamos aqui para falar de Jesus, de expressar o amor de Deus e trazer os ensinamentos que Ele deixou para nós, o que está escrito na Bíblia. Eu costumo dizer, o que está na Bíblia está, o que não está, não está. Não adianta inventar. Né? Então, é dessa maneira, e Deus vem entrando nas nossas vidas, transformando nossos corações, conhecendo a verdade, conhecendo cada dia mais, né, a psicologia da Bíblia, o que Deus quer falar com a gente, é algo muito maravilhoso. Porque Deus, Ele não fala nas linhas, Ele fala nas entrelinhas, né? Tem muitas coisas na Bíblia que você lê 10 vezes, e cada vez que você lê é de uma maneira diferente. É surpreendente como o Espírito Santo fala com a gente, e por isso é gostoso. Por isso a Bíblia best-seller, que Bíblia é um livro que cada vez que você lê, ela se renova. Cada vez que você lê, a palavra se renova em nossos corações. Quem faz isso é o Espírito Santo, que traz as novas, boas novas. Amém? Evangelho quer dizer boas novas. Você que é evangélico, meu amigo evangélico, meu irmão evangélico aí, você foi feito para levar as boas novas do Senhor. Amém? Não discutir, não brigar, mas levar as boas novas de Jesus Cristo a todos os corações, né? Nós temos que levar, ensinar, conversar, amém? Sem discutir, mas o que está aqui, é indiscutível isso, amém? Em nome de Jesus. Então nós estamos vendo e aprendendo com o Senhor. Espero que tenha respondido aí a pergunta do nosso irmão Francisco, e até um pouco mais, que muitas pessoas às vezes têm dúvida e não perguntam, né? Mas é interessantíssimo isso, muito legal. Agora nós vimos que Jesus, Ele se batizou, Ele foi ao deserto, Ele denunciou o inimigo, né? Porque até então nós vemos no Velho Testamento que o inimigo agia, mas não aparecia. Então, quando Jesus veio, Ele começa a se revoltar. Né? Vamos dizer assim, que nós vamos ver que Jesus começa a anunciar as boas novas. Boas novas, para começo de história. Jesus, Ele veio para quebrar os dogmas até dos judeus, vamos dizer assim, porque os judeus, eles pregavam nas sinagogas. Tinha sinagogas na época, que era a nossa igreja hoje, pregava nas sinagogas. E somente quem podia entrar na sinagoga, quem que era? Um fato interessante isso. Quem podia entrar na sinagoga, Felipe? Quem tivesse dinheiro, né? Quem tivesse dinheiro. Infelizmente, muitas religiões se difundem através disso. Se faz uma comparação de quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Isso eu estou falando, de todas as religiões. Seja católica, seja evangélica, seja o que for, né? Eles fazem distinção. Há pouco tempo eu estive em Paraty, você estava junto, e nós andamos em Paraty, nós vemos ali, que era uma cidade ali que foi fundada por portugueses, né? Então nós vemos o início ali, algo tremendo que a gente aprende, né? Vemos ali uma coisa que eu achei assim interessante, que nós demos uma volta para conhecer a cidade, né, com o guia, e o guia foi mostrando. Havia igreja para negros, igrejas católicas, né? Para negros, igrejas para ricos, igreja para mulheres e igreja para pobres. Era interessante, cada igreja tinha um grupo, né, de frequentadores. A sinagoga também, na época, era frequentada por pessoas que tinham bastante poder aquisitivo. E as pessoas, até, eu citei quando Jesus ele era pequeno, que ele encontra os sacerdotes, e os sacerdotes se espantam com ele. Por quê? Porque Jesus sabia muito. E as crianças daquela época, para saber alguma coisa, eles tinham que pagar. Os pais tinham que pagar para os sacerdotes para ensinar, então, as pessoas que tinham mais talento, que tinham mais dinheiro, que tinham os filhos que aprendiam nas sinagogas. Então, as sinagogas eram para rico. E Jesus veio mudando essa história. Nós vemos Jesus aqui, depois que ele passa no deserto, que ele denuncia o diabo,
que ele começa a fazer obras tremendas, expulsar o inimigo, tirar o inimigo das pessoas, começa a tirar a enfermidade, ele começa a fazer tantos milagres ali, e prodígio. O inimigo fica revoltado, né, com isso tudo, que foi um rebuliço na época. E Jesus começou a pregar no Porto. A primeira cidade que Jesus pregou, que nós vemos, quem está aqui prestando atenção, quando nós vemos lá vimos das tribos, não sei se você vai lembrar disso, havia uma tribo que foi difundida, que era de Benjamim, né, entre os lugares. Quando Jesus vai pregar, a primeira pregação que Jesus faz é em um local muito pobre, no local portuário, muito pobre, e Jesus começa a pregar e fazer milagres. Então Jesus veio fazer a diferença, por isso ele causou tantos escândalos, causou tanta coisa naquela época, porque ele já veio mudando toda a história. Ele já veio, por isso os sacerdotes não aceitavam muito Jesus por causa disso. Se Jesus fosse, vamos dizer, um mestre em Israel que ficasse na sinagoga pregando para quem eles queriam, entendeu? Ele seria aceito. Mas Jesus veio revolucionar, trazer o evangelho para toda criatura. Quando Jesus diz, ó, que nós devemos levar o evangelho para toda a terra, para toda criatura, para tudo que há, Jesus não está falando para levar só para rico, para pobre, para preto, para branco, para índio, é para todos, sem distinção. Amém? Amém? Então esse dogma, Jesus veio quebrando esses privilégios, que eu não gosto. Na nossa igreja, você sabe disso, tem lugares, tem igrejas, tem religiões que dão privilégios para quem tem mais dinheiro, para quem é político, para quem é isso, para quem é aquilo. Perante Deus somos todos iguais. E esses homens, às vezes, por ter muito dinheiro para ser político, se envolvem em tanta coisa, tem muito mais pecado, né? Então nós temos que entender isso, que o Evangelho é para ser pregado para toda a criatura, seja quem for, aonde for, porque for. É uma realidade, sem distensão. Amém? Tem pessoas, tem em todos os lugares, parece uma coisa. Quando a pessoa, até pela roupa, as pessoas chegam nas igrejas, nas religiões, pela roupa, pelo carro, as pessoas se... Nossa, só falta carregar aquela pessoa do colo. Ao contrário. Às vezes o pobre está mais... Por isso Jesus disse, né? Que tem muito rico que é pobre. Tem muito pobre que é rico. Né? Nós temos que entender isso. Amém? E nós vamos ver aí que Jesus ele sai do deserto e começa a formar a sua equipe. Começa a escolher os seus discípulos. Por isso é interessante. Às vezes as pessoas estão na igreja e pensam que ela que escolheu. Olha, se fosse, eu costumo dizer na igreja o seguinte, se fosse para mim escolher, eu não teria escolhido. Tem pessoas que perguntam, apóstolo, pastor, você quer ser pastor? Você queria ser pastor? Queridos, pastor, entenda isso. Não é profissão. Pastor não é profissão. Pastor é chamado. Pastor é diferente. Amém? Pastor é por vocação. É vocacionado por Deus. É chamado por Deus. Então, é Ele que escolhe. Não é a gente que escolhe. Se fosse por mim escolher, eu preferia não ser. Que é muito mais fácil, muito mais. Mas quando a gente é vocacionado por Deus, é chamado por Deus, é uma outra história. Aí você passa por luta, você entende que você é chamado por Deus, não chamado por homem. Você não está na igreja, você não está onde quer que você esteja, ou seja, você não está chamado porque um homem te chamou, você não está lá fazendo a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Amém? E graças a Deus, um dia Deus me tirou do espiritismo, Deus me tirou de lugares terríveis, Deus me livrou para trazer para essa graça maravilhosa. Amém? Amém. Vamos continuar com a palavra? Vamos. Então vamos lá. Jesus ele sai do deserto, o que acontece? Depois de uma luta, sempre o que? Uma bênção. Os anjos prepararam o quê?
Vocês serviram Jesus lá. Isso, os anjos serviram Jesus um grande banquete. Amém? E sempre que a gente passa de uma luta, pode ter certeza. Se passou pelo deserto, vai ter um banquete preparado para você. Sempre que você estiver passando, lembre disso. Sempre que estiver passando por uma prova, tem um banquete preparado. Amém. Então, continuamos em Mateus 4, verso 12. Isso. Amém. Mateus 4, verso 12. Jesus em Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que está assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região, a sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É o que eu falei, Capernaum, Jesus começa a pregar exatamente na cidade que eu falei, cidade marítima. Uma cidade onde havia muitas pessoas pobres, e Jesus começa a pregar ali. Aliás, o ministério de Jesus, ele se deu, se você der conta, o ministério de Jesus se deu mais por volta ali do Mar da Galileia. Jesus, ele circundou aquela região, uma região marítima, uma região ali que havia grande pobreza, pessoas sofrendo, pessoas ali muitas vezes, né, sendo humilhadas. Foi o que eu falei, não podiam ir para a sinagoga. E uma outra coisa interessante, esses dias eu vi, um irmão estava falando comigo, o irmão Tiago, o evangelista Tiago, ele estava comentando sobre aquele paralítico que foi para Pedro, João pedir, né, uma esmola, e ele falou: não tenho, né, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. E naquele momento, sabe o que aconteceu? Ele foi curado, ele deu a mão, ele levantou. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele saiu pulando e entrou dentro do templo. Sabe por que ele entrou dentro do templo? Sabe por quê? Não. Ele entrou dentro da sinagoga, sabe por quê? Pulando e cantando. Sabe por quê? Porque ninguém que tinha defeito, tem essa também. Se a pessoa tivesse algum defeito físico, seja qual for, não podia entrar na sinagoga. Se tivesse, alguma coisa, aquele homem da mão mirrada, deixaram ele entrar para provar Jesus, para ver o que ele ia falar. Sabe aquele homem da mão mirrada que Jesus curou dentro lá? Deixaram ele entrar, só que todos estavam assistindo para ver o que Jesus ia falar, se ia recriminar para pôr ele para fora. Mas Jesus, em vez de fazer isso, ele curou. Na mesma hora, naquele local. Pode ver na passagem, que ficaram olhando para Jesus para ver o que ele ia falar. Amém? Então tem essa também. Era uma discriminação terrível. Hoje, qualquer um pode entrar na igreja de cadeira de rodas, cego, seja o que for. As portas estão abertas, sempre para todos. Isso é uma maravilha. Amém. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia. Olha que interessante. É que eu falei. Eles não foram até Jesus. Jesus foi até eles e chamou. Quem sabe nessa hora Jesus está aí te chamando.
E muitas vezes temos que largar tudo para seguir a Jesus. Eles largaram família, largaram tudo e foram. Que coisa maravilhosa, né? E nós vamos ver depois Jesus chamando Pedro, mas antes Jesus praticou um milagre. Que foi o primeiro milagre aonde? Canaã. Nas bodas de Canaã. Amém? Vamos estar vendo esse milagre agora? Deixa aqui. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Isso. Amém? João, capítulo 2 agora. As bodas em Canaã, a água feita vinho. Aí, Jesus ele foi chamado para um casamento. Chamado para um casamento. E Jesus leva seus discípulos, esses que ele tinha arrumado primeiro. Levou eles. E chegando nesse casamento, devia ser alguém muito próximo à família de Jesus. Né? Porque se chamava as pessoas muito próximas para casamento. E Jesus foi. E Jesus entra naquele lugar, né, no casamento. E para quem não sabe, casamento judeu, casamento hebraico, é um casamento muito alegre. Eles dançam, eles cantam. Geralmente são 7 dias. 7 dias, não é um dia só, são 7 dias o casamento judaico. Então, provavelmente, Jesus entrou, não está dizendo isso, mas Jesus deve ter entrado nessa festa, estava nessa festa, e no decorrer, diz a palavra, no decorrer da festa, quer dizer, no decorrer dos dias, acabou-se o vinho, nós vamos ver isso, acabou-se o vinho, no decorrer da festa, que geralmente o casamento é 7 dias de festa, porque os judeus, tem uma coisa que nós deveríamos ter e aprender. Os judeus, eles têm os erros dele, não aceitam Jesus, um dia vão aceitar, eu creio, vamos orar por isso, para que Deus venha abençoá-los, abençoar essa nação. Mas é interessante, eles são muito alegres. Em tudo eles glorificam a Deus, em tudo eles fazem festa para Deus, eles adoram a Deus. Quem sabe isso que move o coração de Deus? Eles são um povo muito alegre, tanto é que até hoje eles comemoram muitas festas. Tem a festa do tabernáculo, tem a festa dos pães asmos, né? Tem a Páscoa, tem o dia do perdão agora, tem a passagem de ano. Eles celebram muito, em todas as celebrações judaicas, eles adoram a Deus e com gratidão, eles agradecem a Deus. Quem sabe esse é o segredo que nós devemos aprender. Ser mais alegre, agradecer a Deus. Eles fazem festa para Deus, se alegram na presença de Deus. É a coisa mais linda. Desse ponto aí, os judeus são tremendos, né? E Jesus estava ali. E eu creio que Jesus dançou, eu creio que Jesus cantou, Jesus adorou a Deus, Jesus se alegrou. Porque em todas as festas judaicas Jesus participou. Tanto a do tabernáculo, que nós vemos na Bíblia, Jesus participou da festa do tabernáculo, da festa da Páscoa, da festa de Pentecostes, amém? Então, é uma festa maravilhosa para adorar a Deus. Você já fez alguma festa para Deus, meu irmão? Você, minha amiga, meu irmão, que está assistindo aí, você fez festa de aniversário, você fez festa de casamento, mas eu quero te perguntar uma coisa, e quem sabe isso é um ensinamento muito grande na nossa vida. Quando é que você fez uma festa para Deus? Quando você fez uma festa para agradecer a Deus pela tua família, para agradecer a Deus a prosperidade, a saúde que Ele tem te dado. Um culto, vamos dizer, que nem Davi fez, de ação de graças ao Senhor, né? Para agradecer a Deus, né? E, inclusive nos Estados Unidos, é um país que, nos Estados Unidos, eles são muito evangélicos, né? Cristãos. Então, ali, mais de 80%, quase 90% dos Estados Unidos, eles adoram a Deus, né?
Tanto é que o símbolo dos Estados Unidos, para quem não sabe, é uma águia. O símbolo da águia é o símbolo do Espírito Santo. Foi dado por isso. Sabia disso? Interessante. E eles adoram muito a Deus, eles buscam o nome do Senhor, né? E tem um dia nos Estados Unidos, um dos feriados, tem muito pouco feriado nos Estados Unidos, é o dia de ação de graças. Ação de graças, o dia de glorificar a Deus, de agradecer a Deus. Amém? Nós devemos ter um dia de agradecimento a Deus, fazer uma festa ao Senhor. O Senhor muitas vezes cobra isso de nós, sabia? Uma festa para você, na tua casa mesmo, fazer uma festa, chamar teus filhos, né? Chamar todo mundo para adorar a Deus e agradecer a Deus, o ensinamento até que Deus está dando para mim e para você. Fazer um culto de ação de graças, ó, chamar tua família, chamar teus amigos e falar o que Jesus fez na tua vida. É uma maneira de evangelizar, uma maneira gloriosa de falar o que Jesus tem feito. Amém? Eu já falei, quando terminar essa pandemia, eu quero fazer uma grande festa para o Senhor. Eu vou fazer em nome de Jesus na igreja para adorar a Deus, glorificar a Deus. Amém? Vamos aprender a fazer isso em nome de Jesus. Amém? E Jesus entra na festa de casamento. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná, da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Terceiro dia. Isso. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Aí que está um ponto facultativo. Vamos lá. Jesus disse para quem? Para a sua mãe. Ok? Para a sua, de Jesus, disse, olha o que está escrito. Disse para a sua mãe. Ok? Olha, não era Maria que é virgem, porque ela já não era mais virgem. Não é Virgem Maria, porque ela não é mais virgem. Amém? Então ela já teve outros filhos, a não ser Jesus, Jesus já era rimo de família, ok? Já estava passando na sua maioridade judaica, e por isso Jesus inicia seu ministério aí. Quando ele fala para Maria dessa maneira, olha que interessante. O que tenho eu contigo, mulher? Vamos ler de novo? Lê lá de novo lá. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, Okay. ainda não é chegada a minha hora. Ok. É para desespero de Maria, né? O que tenho contigo, mulher? Quando Jesus está dizendo assim, até então, vamos dizer assim, ele era filho de Maria e de José. Todos conheciam ele como carpinteiro, né? Filho de Maria e de José. Ok? Desse momento em diante, que Jesus vem do deserto, ele já vem diferente. E quando ele vai para essa festa, quando ele olha para Maria e diz assim para Maria, o que eu tenho contigo, mulher, ele estava dizendo assim, ó, agora, de agora em diante, eu estou assumindo o quê? A categoria de filho de Deus. Jesus naquele momento estava dizendo, olha, eu não sou mais o seu filho, eu sou filho de Deus. Amém? De agora em diante eu sou filho de Deus. Você vê que tem passagem que Maria vai atrás de Jesus, Felipe. E tem pessoas que perguntam para ela de Jesus, tem uma passagem que Maria falava, olha, não liga para que ele fala não. Não liga para que ele fala não, porque ele não está muito bom. Sabia? Sabe por quê? Porque ela fez isso? Porque ela queria proteger eles. Porque ela sabia o que ia acontecer, a finalidade que Jesus tinha vindo. Então ela queria proteger, trazer para ela, mas não adiantou, porque Jesus tinha o seu ministério e tinha que ser cumprido. Amém? Tem uma outra passagem que ela vai atrás de Jesus com os irmãos de Jesus para falar para Jesus. Aí perguntam para
ela chega e anuncia como se fosse uma pessoa especial. Olha que coisa tremenda. Ela chega lá e manda falar para Jesus assim: Jesus, fala para o meu filho que a mãe dele está aqui e os irmãos dele estão aqui. Se você puder achar aí, amém? Eu vou dar esse trabalho para você aí, amém? Fala para Jesus que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui. Quando vão e chegam para Jesus, sabe o que ele respondeu, Felipe? Quem é a minha mãe e quem é os meus irmãos? É aquele, presta atenção na frase, é aqueles que aceitam meu Pai. Ele quis dizer isso. Naquele momento, o que ele disse? Olha, eu sou filho de Deus, ok? Maria, os meus irmãos, eles são meu irmão, eles são a minha mãe, quando eles aceitarem meu Pai que é no céu. Então, naquele momento, Maria e os irmãos dele não estavam acreditando muito em Jesus. Não estavam crendo muito nele. Amém? Então, você vê que interessante Jesus, vamos dizer, ele cortou o laço umbilical com Maria. E ele estava ali dizendo, olha, né? Olha aí, ó, tá vendo só? Esses são meus pais, esses são meus irmãos, são todos que creem no meu Pai Celestial. Amém? Então ele quebrou o laço familiar, ele quebrou esse vínculo, porque naquele momento ele é o unigênito Filho de Deus. Maria foi utilizada assim para trazer Jesus ao mundo, amém? Mas Jesus deixou de ser filho de Maria, se tornou-se Filho de Deus, unigênito Filho de Deus. A essa mudança espiritual, a essa mudança muito grande, que muitas pessoas até hoje não entendem essa quebra, ok? Ali. Então é interessante isso para que possamos entender a ação de Deus na nossa vida. Amém? Porque Jesus em nenhum momento, se chama Jesus Filho de Maria. Jesus é chamado Filho de Deus, unigênito Filho de Deus. A salvação veio do unigênito Filho de Deus. Amém? Maria foi utilizada como canal de bênção para trazer ele. Mas era uma mulher, vamos dizer, normal. Nunca Maria, quando estava viva, fez algum milagre. Nunca Maria fez alguma coisa excepcional. Não. Quem fez? Tanto é que nessa passagem de Bodas de Canaã nós vamos escutar Maria falando: faz tudo o que ele mandar. Faz tudo o que ele mandar. Amém? Ok? Achou a passagem? Sim, fica em Mateus 12, verso 46. Marca na tua Bíblia, irmão, aí. Marca na tua Bíblia, irmã. Qual que é? Mateus, capítulo 12, versículo 46. Mateus 12, 46. Vamos ler? Lê alto aí. E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Amém? Entendeu? Naquele momento, Maria e seus irmãos não estavam fazendo a vontade de Deus. Seus discípulos estavam ao seu lado aprendendo com ele, sim. Depois Maria começa a seguir. E ele diz: não está fazendo a vontade da Maria, está fazendo a vontade do meu Pai. Do meu Pai. Amém? Jesus está uma outra passagem também interessante, que quando Jesus ele
Ele está na cruz, ele fala para João, João, essa é tua mãe. Mulher, esse é teu filho. Ok? Ele estava delegando ali a João cuidar dela. Amém? Tanto é que tem a casa de Maria até hoje lá em Jerusalém, que ela morou, que era a casa de João. Amém? João cuidou dela, mas nunca ela fez um milagre. Amém? Amém? Continuando agora em João novamente, né? Isto. Então, continuando agora do verso 4. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto lhe vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 álmodes. Essas talhas, para você entender, eram talhas de purificação dos judeus, que era assim, quando os judeus entravam na presença do Senhor para exaltar, para glorificar os sacerdotes, as pessoas, né? Eles entravam dentro de umas talhas, ela era mais ou menos desse tamanho, desse tamanho assim, e grande. Você já viu aquele negócio japonês que a gente entra para tomar banho, como chama? Lá? Jacuzzi. É? Jacuzzi, né? Era tipo uma jacuzzi, para você ter ideia. Sabe aquela que os japoneses entram dentro para relaxar? Era tipo uma jacuzzi. O que acontecia? As pessoas entravam dentro, enchia de água, e entravam dentro para se purificar. Ok? E ficavam por certo tempo ali, colocavam aromatizantes, ervas, e ficavam ali se purificando, orando ao Senhor para o corpo ser purificado. Amém? Então havia 6 talhas dessas, 6 talhas grandes, enormes. Era muita água que tinha ali, dentro dessas talhas. E Jesus olhando aquelas talhas, e 6 também. Nós vamos falar isso também, que é interessante, preparar para sexta-feira, a numerologia, né? Que o número 6 quer dizer o número do homem. Do homem. Então havia 6 talhas. Vamos dizer, havia o número do homem, o homem. Tudo é esse significado. E o que acontece? Olha, faça tudo o que disser. Chamou, tinha 6 talhas, 6 jacuzzi, vamos dizer assim, com muita água, mandou encher de água, que a água era raridade naquela época, bendito isso. A água era raridade, só que algo que... Porque se tomava muito vinho naquela época de Jesus. Também é um item interessante de se aprender. Porque se tomava vinho, ou seja, o vinho daquela época não tinha álcool, não se misturava álcool. O vinho daquela época é como se fosse um suco de uva mais forte. Esse era considerado o vinho da época. Por que se tomava muito vinho? Você pode ver que tomava muito vinho em local de água, por causa de uma coisa chamada saneamento básico. Naquela época não havia saneamento básico, então a água, muitas das águas de poços eram contaminadas, as águas eram muito contaminadas. Então o que acontecia? Se fazia o vinho e se tomava o vinho. Em vez de tomar água, se tomava o vinho, suco de uva, que se tinha bastante. E se tomava o suco de uva no Egito também, por causa do saneamento, porque para evitar doenças. Ok? Então por isso tomava muito vinho, que era suco de uva. Você imagina se tivesse álcool, todo mundo tomando vinho, todo mundo ia ficar bêbado. Então se tomava vinho, Jesus tomava vinho também, mas esse tipo de vinho, porque a água não tinha tratamento. Amém? Então, encheu toda aquela talha de água e trouxeram para Jesus. E Jesus transforma, no número 6, nós vamos ver água em vinho. Amém? É isso que Jesus fez na minha e na tua vida. Um dia nós somos água contaminada. E Jesus transformou essa água no mais puro vinho.
através do Espírito Santo. Amém? Vamos ver. Amém. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre Salá. E levaram. Mestre Sala. Mestre Sala, e levaram. O mestre Sala era o que cuidava da festa, ok? Porque os noivos, é que nem hoje, o pessoal vai casar, deixou uma pessoa responsável, não é? Para cuidar da bebida, cuidar da festa, cuidar, porque o noivo e a noiva não vão ter tempo de fazer isso, ok? Porque naquela época também o noivo dormia com a noiva, tudo, depois do casamento, para ver se era virgem, tinha tudo isso. Então o mestre Sala é que cuidava de todas as coisas da festa, ok? E ele sabia que tinha acabado o vinho. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Olha que interessante. O noivo não sabia de onde veio o vinho. O mestre Sala também não sabia de onde que veio o vinho. Que coisa interessante. Eu fico imaginando só a cara do noivo, a cara da noiva e do mestre Sala. Acabou o vinho, não tinha mais vinho. De repente aparece o vinho. E o vinho melhor que tinha. E o mestre Sala chega para o noivo e fala: olha, por que você, né? Você guardou o melhor vinho, que o vinho devia ter uma doçura. Esse vinho que se retrata como, vamos dizer, um suco de uva, deveria ter um sabor magnífico. Já pensou o vinho feito no céu, o vinho feito por Jesus? Que coisa maravilhosa, né? Então, ali aquele tato, aquela coisa gostosa, chegou até o noivo. E o noivo, cara, ele se surpreendeu, né, Felipe? Poxa, mas como que, de onde que apareceu esse vinho? Ele deve estar exclamando: de onde apareceu esse vinho? Nesse Sala também, de onde apareceu esse vinho? A palavra não diz, mas aí os servos ali devem ter falado: ó, teve um homem que veio, mandou pôr água aqui, mandou pôr água, e quando o nosso servo era vinho. Né? Nossos servos era vinho. Aí ficou todo mundo atônito e foram descobrir que esse homem quem que era? Jesus. Era Jesus. E ali se principiou o grande ministério de Jesus. Primeiro foi em uma festa. Uma festa quer dizer aliança. Amém? Aliança. Casamento quer dizer aliança. Casamento quer dizer a volta de Jesus. O noivo se relacionando com a noiva. Ok? Com a água e o vinho quer dizer o que? A mudança que tem que ter na nossa vida. Ok? Água e vinho foi que saiu de Jesus quando ele estava na cruz, que furaram Jesus, que transpassaram ele. Diz a palavra que saiu água e sangue. Ok? Então Jesus veio para modificar isso, para trazer a salvação, para trazer a bênção sobre a nossa vida, para trazer a prosperidade, que o vinho é sinal de prosperidade, é sinal de bênção, sinal de pureza, sinal de glória. E assim se principia esse ministério maravilhoso. E assim está se principiando nessa noite essa bênção na tua vida para a glória do Senhor. Deus quer mudar a tua história, mudar a tua vida, de água para vinho. Que você venha adentrar diante da face desse Deus, e entender realmente o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes estamos caminhando por caminhos que parecem ser bons, mas não são. Nós pensamos que muitas vezes estamos agradando a Deus, mas não estamos. Quando eu estava em outros lugares, pensava que estava agradando muito a Deus, estava fazendo bem, ajudando as pessoas, só que eu estava totalmente enganado. Amém? Eu poderia ajudar as pessoas nas coisas erradas. Entendeu?
Então nós temos que entender isso, que verdadeiramente você ajudar a pessoa, você ajudar o teu amigo, você ajudar o teu irmão, não é abraçar as coisas erradas, é dizer a verdade. Amém? Deus quer transformar a nossa vida, a nossa família, transformar essa maravilhosa unção que tem na nossa vida em prosperidade, em bênção. Onde você tocar vai ser abençoado. Aonde você tocar, um milagre tem que acontecer, porque Jesus está contigo, irmão. Está contigo, irmã. Amém? Nesse tempo de pandemia, qual muitas coisas estão acontecendo, a unção de Deus continua sobre você, Deus continua sendo o mesmo e Ele te ama. Amém? Já está dando hora? Já? Agora a hora de novo. Que horas são? Faltam 7 minutinhos só. Faltam 7 minutinhos, ainda dá tempo de falar da glória de Deus, é muito bom, né? Amém? Tem alguma pergunta, não? Então, o pessoal já não fez muita pergunta agora. O Francisco tinha falado, né? A paz, o Senhor, pastor, o símbolo do Espírito, na hora que se menciona da águia. Espírito Santo não seria a pomba, que é retratada várias vezes, né? O quê? Símbolo do Espírito Santo. Irmão Francisco, o Espírito Santo, ele tem várias simbologias, ok? Várias simbologias. O Espírito Santo, ele é água, O Espírito Santo, pode ver, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo é a fórmula corpora de uma pomba. Amém? O Espírito Santo, ele vem como fogo. Amém? O Espírito Santo, ele tem várias formas. Amém? De se falar do Espírito Santo. É que eu falei, há muitas formas de falar do Espírito Santo, há muitas formas de falar de Jesus, há muitas formas de falar do adversário. Há muitas conjugações, porque é muita coisa. Jesus, ele é tudo, né? Se nós ficarmos falando das qualificações de Jesus, os nomes de Jesus, nós vamos ficar falando a noite toda, eu, Leão, né? Príncipe dos céus, Filho do homem. Jesus, eu já disse, Jesus é interessante porque o nome Jesus, ele não é um nome próprio do Filho de Deus, nós vamos saber um dia também. Assim como o meu nome é Rogério, teu nome é Felipe. Quem deu o nome para você? Você. Quem deu o nome? Você. Fui eu. Ele se chama Felipe, porque eu dei o nome para ele, certo? Ele deu o nome para ele. Eu, minha esposa, demos o nome. Olha, como vai se chamar? Vai se chamar Felipe. Como vai chamar? Chamar Esther. Como vai chamar? Vai chamar Lucas, Lourdes, João, Francisco, Pedro, Inácio. Nós damos o nome, os pais dão o nome. Só que lá no livro de Apocalipse está escrito que nós temos um nome diferente, que está numa pedra branca, guardado. E esse nome quem deu foi Deus. Amém? Então, esse nome de Jesus quer dizer ungido. Jesus Cristo, Salvador, ungido, a tradução. Amém? Salvador ungido. Agora, o nome de Jesus mesmo, nós vamos conhecer naquele dia. Tem mais um nome de Jesus, se ficar falando, é Emanuel. Então, tantos nomes que nós vemos para o Filho de Deus, há tantas qualificações de tantos nomes para o Espírito Santo também. Amém? A fórmula corpora dele é, sim, que ele se apresentou no batismo, foi isso aí, né? Agora, você vê lá em Pentecostes, né, foi chamas de fogo, vento. Diversas formas. Então, tem várias formas, ok? Vento do Espírito, ok? Então, são várias formas e várias conjugações que nós temos através desses nomes maravilhosos que não cessam de cada dia. Se você ficar falando, foi o que eu falei, cada maravilha, cada glória, amém? O Senhor da glória, né? O Senhor dos exércitos, né? Então, o que eu falei, a gente vai falando o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, a gente vai falando, é inumerável em qualificações, né? Inumerável. Por isso é gostoso aprender com o Senhor, né? O Espírito Santo é uma pessoa, diz a palavra, não é uma pomba. É a terceira pessoa da
Trindade. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo outra pessoa. Tem uma certa religião que diz que não é trioridade, que só tem Deus, né? Só tem Deus. Nós vemos ali, nós já lemos no batismo de Jesus, nós vemos os três ali. Aí essa parte aí eles riscaram da Bíblia deles, né? Novo Mundo que chama. Não existe, porque ali nós vemos o quê? O Pai falando. Esse é meu filho, o qual eu amo, que eu me alegro. Vemos o Espírito Santo de uma forma, diz a palavra, não é que ele é, pode ler direito. Não está escrito que ele é uma pomba. Está em forma corpora de uma pomba, presta atenção. Por isso temos que ler direito, né? Pode ler lá, você vai ver. A forma corpora do corpo de uma pomba, ok? Veio o Espírito Santo. E nós vemos o Filho de Deus, Jesus. Então, os três estão ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? A Trindade absoluta. Os três fios que não se arrebentam. Esse é o nosso Deus. Amém? Agora, Espírito Santo, irmão Francisco, para ficar bem claro, vamos lá. É uma pessoa. Amém? E que nem Jesus. Jesus ele se apresenta de uma forma corpora, vamos dizer, do leão da tribo de Judá. Ok? Amém, amado? Em nome de Jesus. Que Deus venha nos abençoar. Falamos tanto hoje, né? Graças a Deus. É tão gostoso falar de Jesus. A gente começa, né? Não para mais, porque é gostoso. Às vezes, por isso é complicado. Complicado. Quando se faz, não sou contra, mas quando se faz teologia, que você aborda um tema, vai surgindo outros e vai ficando muitas dúvidas. Muito gostoso é você falar e vai surgindo os temas e vamos falando, vamos explicando. Não importa que demore mais, não importa, importa que você entenda, né? Que nós entendamos a virtude do Espírito Santo, que Deus possa entrar no teu coração trazendo sabedoria. Amém? Que você venha amar a sabedoria, que você venha amar o entendimento, que você venha amar a cada dia a Bíblia. Não se deixe levar, como eu sempre digo, não se deixe levar pelo que você está vendo. Busque o fator história, busque o fator aprendizado. Querido, eu cansei de ser enganado por muito tempo, em muitos lugares. Quando eu comecei a entender quem é Jesus, comecei a entender e a buscar a realidade dos fatos e a realidade das razões, você começa a ver que há muito erro que se coloca nas religiões, para se manter as pessoas. Por isso nós temos que ter a sabedoria e a diligência de conhecer isso aqui, ó. Conhecer isso, a Bíblia, que é Jesus. Amém? Conhecer a Jesus é fundamental. Amém? Essa é a verdadeira palavra. Esse é o verdadeiro ensinamento. Livros paralelos que falam de Jesus, amém, mas não podemos descartar a realidade e os fatos reais. Porque tudo aqui foi vivido, tudo aqui é selado. Amém? E um dia, quem mudar isso, está escrito aqui na Bíblia, que aquele que mudar um ponto ou um tiro, né, sofrerá todas as maldições. Então, muitas pessoas têm mudado isso aqui. Muitas religiões têm mudado isso aqui para ter adeptos, para ter pessoas fazendo coisas que não estão aqui na Bíblia. Por isso analise, pense, você é inteligente, nós somos inteligentes. Não deixe se prender por dogma, por tradições. Se deixe aprender pelo Espírito Santo de Deus.
Ele vai dominar a tua vida. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua graça. Obrigado, papai, pelas tuas bênçãos de unção. Que a tua bênção sobrecaia sobre cada vida, sobre cada cabeça. Que a tua bênção, papai, venha sobre nós de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. Para o louvor, para a glória, a honra do teu poderoso e santo nome. Ensina-nos, papai. Papai, abre os caminhos. Papai, nos conserte diante da tua face e nos purifique a cada dia. Nos ensine o teu caminho, os teus ensinamentos e a tua bênção. Para a glória, para a honra, para o louvor do teu próprio nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Quarta-feira, culto presencial. Sexta-feira, estudando mais sobre Jesus. Que Deus te abençoe para a glória de Deus. Fique com o Senhor, em nome de Jesus.